Fatores que influenciam a dislexia. Os padrões de movimentos oculares são fundamentais para a leitura eficiente. São as fixações nos movimentos oculares que garantem que o leitor possa extrair informações visuais do texto. No entanto, algumas palavras são fixadas por um tempo maior que outras. Por isso que ocorre, existe assim fatores que influenciam ou determinam o aspecto a facilidade ou dificuldade de reconhecimento de palavras, a saber, a familiaridade, a frequência, idade da aquisição, repetição, significado e contexto, regularidade de correspondência entre ortografia, som, grafema, fonema e interações. Ok, pessoal. Só lembrando o seguinte, que se você não conseguir ler essa palavra dislexia, você pode estar com dislexia aí, tá? Fique atento a isso aí. Brincadeira. Tá, então vamos falar dos tipos de dislexia. É interessante a gente compreender os tipos e, como profissional de educação, a gente identificar. Bem que, na verdade, para nós, como nós somos profissionais da área da psicologia, não cabe a nós fazer esse tipo de tratamento, né? Mas cabe a nós identificá-los e saber alguns aspectos interessantes e característicos do dislexo. É porque a gente trabalha com crianças, trabalha na área da educação, e às vezes a gente pode tomar atitudes incorretas, tá, em sala de aula por desconhecer essas patologias que a gente está aprendendo aqui agora. Então, por isso é interessante a gente estar atento, né, para estar encaminhando para as áreas que cuidam desse processo, ou para estar nos ajudando. Então tá, são 3 tipos. A auditiva ou a disfonética, a gente vai ver mais adiante características individuais de cada uma. A visual ou a desidética, ou a combinação das duas. Tá? Quais são as características, então, da dislexia auditiva ou disfonética? Uma delas é atraso da linguagem. Não aprende na mesma velocidade, quando o processo não é o mesmo de que uma pessoa normal. Tá? A linguagem não se desenvolve normalmente. Tem que ser trabalhada. Né? Deficiência na fala, né? A gente poderia associar com dislalia, tem dificuldades em falar. Ok? E algumas pessoas já dizem, porque fulano de tal, ele é maluco, é louco, não sabe nem falar, e etc. A gente tem que ter cuidado com esses rótulos, com esses estereótipos. Erros na leitura por problemas nas correspondências, grafema, fonema. Né? Na escrita, ele escreve uma coisa e não consegue, às vezes, pronunciar. Não consegue falar ali, há uma certa confusão. E daquele que não está informado, daquele profissional que não está informado, o que ele faz? Esse rapaz aqui, meu amigo, vou te falar, não sabe ler, não vai conseguir, entendeu? E às vezes o garoto vai sendo passado para frente, né? Aí, primeiro, segundo ano, e etc. E com essa dificuldade, e as pessoas, os profissionais não têm essa percepção. Tá? Erros na escrita por problemas nas correspondências, fonema e grafema. O inverso da primeira, né? Agora a questão da escrita, aliás, agora a questão do falar e do escrever. Às vezes pode falar uma coisa e na hora de escrever totalmente diferente. Falar uma sílaba, por exemplo, ali no início da aprendizagem da leitura e fazer outra coisa no caderno. Pessoal, meu filho, tu tá ficando louco, isso aqui é assim, entendeu? Tem muito cuidado com isso aí. QI verbal mais baixo que o de realização. Isso também é a questão do QI verbal. A questão do falar, às vezes, não está de acordo com a questão da própria realização, né? Do que ele faz. Vou passar mais um, irmão. Tá, agora a dislexia visual ou a diseidética, né? Problemas de orientação direita e esquerda, nós chamamos do problema espacial, né? Ou seja, ele não tem uma noção como nós temos de espaço. E às vezes ao andar ele pode esbarrar em alguma coisa. Ele não tem a direção correta. Você se movimenta tranquilo aí, às vezes esbarra alguma coisa por ser desastrado, né? Mas ele não, por não ter essa noção do espaço. Ele acaba por esbarrar em alguma coisa, derruba alguma coisa, né? Isso ocorre sempre. Isso ocorre, né? Desgrafia ou fraca qualidade da letra. Aí vocês, não, é o seguinte, vai lá pro teu pai comprar um caderno de caligrafia. E aqui a gente vai trabalhar para você. Às vezes, claro que a forma de trabalhar é outra, né? Você faz isso com alguém mesmo que não é dislexo, né? Então, tem que ter esse cuidado aí.
Erros de leitura que implicam aspectos visuais, inversão de letras, olha só. Às vezes você pede para ele fazer um P, ele faz um Q, inverte as coisas, tem essa dificuldade aí. Erros ortográficos, é bem comum, e o QI de realização inferior ao verbal. Ou seja, há outra inversão aí, ok? Faça mais uma aí, por favor. Ok. Tá. Segundo Mabel Condemarim, outras perturbações da aprendizagem podem acompanhar os dislexos. Alteração na memória, ok? Alterações na memória de séries e sequências. Ele não consegue lembrar, ou então ele pula uma etapa, vai para outra, sem se dar conta disso. Orientação de esquerda, como nós já falamos, a questão espacial. A linguagem escrita, dificuldades em matemática. O que mais? Confusão com relação às tarefas escolares. Né? E às vezes a gente pode achar que é desleixo do aluno, mas pode ser uma patologia aí. Pobreza de vocabulário. Não consegue ter um vocabulário bastante abrangente ou bastante rico. Escassez de conhecimento prévios, que é a memória de longo prazo. Isso afeta muito os dislexos. Só falando mais um pouco aí, essa questão da simetria também das letras na hora de escrever. Tá? Ele pode confundir as letras que são parecidas ali na grafia. Pode confundir também as sílabas. Tá? Em vez de escrever sol, ele escreve trás para frente, los. Tá? Desse tipo de dificuldade. Então, é de suma importância, nós, professores, educadores, estar observando isso na hora da escrita do aluno, né? Vendo como é que ele escreve, como é que ele fala o que ele está escrevendo, como é que ele relaciona o som com o que está escrito ali. Também observar ele no ambiente, como ele se movimenta na sala, entendeu? O falar dele. Então a gente tem que estar sensível a essas coisas, para estar identificando. É o nosso papel lá como educador, identificar o dislexo.